Dia Catarina. Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Mega Loja Queires, em Campinas. Um novo conceito. Tudo em um só lugar. Geração Hyundai. Sempre à frente por você. Olá, boa tarde para você. Presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia, é denunciado pela segunda vez na Operação Alcatraz. O secretário de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural interditou o cultivo de ostras e mexilhões em algumas localidades de Penha, no litoral norte catarinense. E caiu para 11 o número de regiões consideradas de risco potencial grave de Covid-19 no estado. Secretário Estadual da Educação confirma retorno gradual das aulas presenciais em Santa Catarina já a partir do dia 13 de outubro. Esses são alguns destaques do seu Meio-Dia Catarina, que começou. A comissão que analisa o segundo pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés e a vice Daniela Rainer definiu a data de apresentação do parecer final. De acordo com o relator, deputado Valdir Cobalcini, do MDB, o parecer final deve ser apresentado no dia 13 de outubro. O anúncio foi feito em reunião da comissão que analisa o segundo pedido contra Moisés e Daniela. Até lá, a comissão vai ter ainda mais 3 reuniões. Será, obviamente, que a síntese daquilo que consta dos autos. Nós não vamos inventar nada. São mais de 7.500 páginas, acrescidos agora das defesas do governador e da vice-governadora. Talvez cheguemos às 8.000 páginas. Dos quase 50 volumes, então vai ser uma dedicação integral, de muito trabalho, de muitas horas, para que consigamos, enfim, no dia 13, entregar o relatório final. O segundo pedido de impeachment foi formulado por um grupo de 16 pessoas, entre advogados e empresários, e diz respeito às ações de combate à pandemia de coronavírus, como a tentativa de construção de um hospital de campanha em Itajaí, que não ocorreu, e a compra dos 200 respiradores por R$33 milhões pagos de forma antecipada. O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Júlio Garcia, que pode assumir o governo do estado interinamente em caso de afastamento de Carlos Moisés e da vice Daniela Rainer, foi denunciado pela segunda vez na Operação Alcatraz. Júlio Garcia acumula denúncias feitas pelo Ministério Público Federal por lavagem de dinheiro, corrupção, peculato, fraude em licitação e organização criminosa. Nosso comentarista político Paulo Azevedo está aqui com Roberto Azevedo. Paulo Azevedo, mudei teu nome, Roberto. Muita gente me chama de Paulo. É mesmo, tem Vai cara ver que de... um dia eu fui Paulo. Tem cara de Paulo, mas é Roberto. Roberto Azevedo, bem-vindo ao Meio-Dia Catarina mais uma vez. Obrigado. Como que é a real situação agora de Júlio Garcia com essa segunda denúncia? O presidente da Assembleia se fragiliza. Ele é um político hábil, um grande costurador de acordos, mas o problema é que Júlio Garcia agora está no olho do furacão. Ele é o alvo. Enquanto a Assembleia atirava apenas contra Carlos Moisés da Silva e Daniela Rainer, e o próprio presidente da Assembleia admitia em conversas particulares que Carlos Moisés era um dos responsáveis pela ação efetiva do Ministério Público Federal na questão da Operação Alcatraz, que investiga fraudes em licitações, estava tudo bem, né, cara? Só que agora não. É a segunda denúncia em 17 dias. Segunda denúncia em 17 dias. Se na primeira aparecia a lavagem de dinheiro, 3 filhos, um filho e 2 filhas do deputado estavam também na lista dos denunciados, mais a ex-mulher e um empresário, agora a coisa pega maior. São 13 pessoas denunciadas juntas com o presidente da Assembleia, Júlio Garcia. 13 pessoas. E a questão da organização criminosa que permeia todos esses crimes de peculato, fraude em licitação. Então, é muito delicado. A gente tem que saber o seguinte: até quanto ele, Júlio Garcia, que não pode ser pré-condenado, porque é apenas denunciado, ainda não é nem réu, vai poder contar com os demais deputados da Assembleia. Porque
Júlio Garcia, melhor do que ninguém, sabe que apoio de deputado é como você apertar o interruptor da luz. É só pressionar que muda. É só pressionar que muda. É verdade, tanto é que o melhor argumento de qualquer deputado, as bases querem que a gente tire o Moisés. Que base? Qual é o movimento popular por Moisés? Aliás, não se vê movimento popular pela CPI dos respiradores, pelos impeachments, pelos 2 impeachments, e também não se vê movimento popular a favor do presidente da Assembleia. É muito interessante esse divórcio da sociedade catarinense com o lamaçal da política atualmente. E o estado de Santa Catarina, Karen Guichard Fabiano. Ela me chamou de Paulo, eu posso abrir o segundo sobrenome. É exatamente essa pergunta. Quem sobreviverá a esse lamaçal? O governo de Santa Catarina, o estado de Santa Catarina está nas mãos do judiciário, estadual e federal. Durma-se com um barulho desse. Dito isso, um grande fim de semana a todos e até a próxima. Até a próxima, Paulo Azevedo. Obrigada, Roberto. Fabiano. Obrigada, Roberto. Olha, os primeiros resultados do estudo feito pela UFSC, em parceria com a FAPESP, sobre o uso da vacina tríplice viral contra o coronavírus, mostram redução dos sintomas para quem recebeu a dose. De acordo com a pesquisa, 83% dos voluntários vacinados com a tríplice viral que se infectaram foram assintomáticos. Entre os que tomaram placebo, o número caiu para 50% de participantes que não manifestaram sintomas da doença. A pesquisa é realizada pela Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com o Hospital Universitário e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, a FAPESC. A ideia, a partir de agora, é divulgar resultados parciais dos testes todos os meses. A pesquisa deve ser concluída no final de dezembro. Até agora, a FAPESC investiu R$ 2.200.000 em pesquisas contra a Covid-19 em Santa Catarina. E o secretário estadual da Educação, Natalino Ugione, confirmou nesta quinta-feira o retorno das aulas presenciais em Santa Catarina e que devem seguir o mapa de risco para o coronavírus, que é sempre divulgado pelo governo do estado. Somente as regiões classificadas como risco alto ou moderado para a doença poderão ter aulas presenciais já a partir do dia 13 de outubro. Além da escola estar numa região, no mínimo, em risco alto para coronavírus, ela vai precisar garantir todos os demais protocolos para o retorno, que deverá ser gradual, começando pelos alunos do 3º ano do ensino médio. O protocolo completo deve ser divulgado ainda hoje pela Secretaria de Saúde. E caiu para 11 o número de regiões consideradas de risco potencial grave de contágio da Covid-19. Pela segunda semana seguida, não há cidades em nível gravíssimo, o maior índice do mapa. A região do extremo oeste, que há 2 semanas estava em nível alto, subiu para grave. As regiões do Alto Uruguai Catarinense, Alto Vale do Itajaí, Alto Vale do Rio do Peixe, Carbonífera, Extremo Sul Catarinense, Grande Florianópolis, Laguna, Meio Oeste, Nordeste e Planalto Norte continuam em nível grave. Agora, as regiões de nível alto são Foz do Rio Itajaí, Médio Vale do Itajaí, Oeste, Serra Catarinense e Xanxerê. E a gente aproveita para atualizar os números do coronavírus de acordo com o último boletim divulgado pelo governo do estado, que foi na noite desta quinta-feira. Hoje, Santa Catarina tem 216.624 pessoas que testaram positivo para a Covid-19 desde o início da pandemia, mas mais de 206, quase 207 mil são as pessoas que já estão recuperadas da doença. Fazendo o tratamento agora, com o vírus ativo no corpo, são 6.899 pessoas. Desde o início da pandemia, nós já registramos 2.821 óbitos. Em relação à taxa de ocupação de leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde, Santa Catarina hoje tem uma taxa de ocupação de 59,6%. E depois do intervalo, você vai ver imagens do meteoro que clareou o céu de várias cidades catarinenses na madrugada de quinta-feira. Até já!